Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal do Escritor Cínico e eu trago para vocês o último livro do meu desafio para 12 livros em 2018. Trata-se do Diário de Motocicleta do Ernesto Che Guevara. Depois da vinheta, a gente conversa mais sobre esse livro. Até já! Antes de começar a falar sobre o Ernesto Guevara, eu vou explicar para vocês que eu não li esse livro todo em inglês. Eu acabei mudando para português. Como vocês podem ver, o título dele é em inglês. Eu comecei a ler, fiz algumas anotações aqui, mas eu percebi que não iria dar tempo, eu não conseguiria terminar esse livro no mês de dezembro, porque eu não tenho fluência em inglês, então eu preciso ver algumas palavras. Baixei o livro em português no meu Kindle e acabei fazendo a leitura e terminei ontem, no dia 26, e vim aqui fazer esse comentário com vocês. O Ernesto Guevara de la Serna, esse é o nome correto dele, depois que ele ganhou esse apelido de Che, né, e todo mundo o conhece como Ernesto Che Guevara. Ele nasce em 1928 na cidade argentina de Rosário. A sua família era, na época, considerada mais à esquerda, vamos dizer assim, os seus ideais, né? Porque apoiou a República, né, os insurgentes pró-republicanos espanhóis na Guerra Civil Espanhola, era antiperonista e eram anticlericais, ou seja, não acreditavam em religião nenhuma. E a partir daí a gente consegue entender por que o Che acabou se tornando um comunista convicto, participando da Revolução Cubana e apoiando outras revoltas na América do Sul. Em 1948, ou seja, 20 anos após o seu nascimento, ele entra na escola técnica, na época era esse o nome, de medicina da Argentina. E o curso que era para ser feito em 6 anos, ele fez apenas em 3. Em 1951, ele parte para uma viagem por toda a Argentina, conhecendo várias cidades do seu país. Em 1951/52, ele para com a faculdade, ele tranca a matrícula, não sei se era esse termo na época, e ele vai junto com seu amigo Alberto em viagem pela América do Sul, onde além da Argentina, ele visita também o Chile, ele visita a Colômbia, a Bolívia e a Venezuela. Já em 1953 ele começa a sua segunda viagem, né, dessa vez por toda a América do Sul. Conhece Fidel Castro em 1954 também e acaba participando com um grupo de Fidel da Revolução Cubana. E quando a Revolução Cubana pró-comunista, ele se torna diretor do Banco Nacional do novo governo, do governo de Cuba. Ele participa de combates em 1967 contra o governo boliviano, com o exército boliviano, acaba sendo capturado e morto no dia 8 de outubro. Bem, falando sobre o livro em si, Diários de Motocicleta. O livro, justamente com ele explicando, né, o livro é claro por ser um diário em primeira pessoa, como ele teve a ideia quando ele vai para a casa do seu amigo Alberto de fazer essa viagem em 1952 pela América do Sul e que dá origem a esse livro. E então ele explica que os dois começaram a sonhar como é que seria essa viagem, e o pai dele questiona ele que ele estava namorando e seria fazer uma viagem de 1 ano e deixar a sua namorada, quase noiva, pelo que eu entendi. Aí ele diz: se ela me ama, ela vai me esperar. Mas não foi bem isso que aconteceu, porque a vida dos dois acabam tomando um novo rumo e a namorada não esperou. E aí ele parte com um amigo, começa obviamente pela Argentina, visitando algumas cidades novamente para ele, mas para Alberto a primeira vez, com essa motocicleta. E a motocicleta não é nova e começa obviamente a dar problemas.
E esses problemas vão se avolumando quando eles saem da Argentina e tem que passar pelo Chile. Mas assim, nessa viagem ele descobre, obviamente, outros costumes e a partir de então, vivenciando essas novas culturas, ele começa a conhecer a realidade dos vizinhos latinos. Como ele apresenta sempre, ele e o Alberto, médico também, está fazendo especialização, na época que se chamava de lepra, né? Hoje a gente conhece como o mal de Hansen. Como está fazendo essa especialização, ele apresenta nos vilarejos, os dois apresentam nos vilarejos aonde vão, essa carta de que eles são estudantes de medicina. Para a época, 1950, quem era médico era muita coisa, tanto no Brasil quanto nos países vizinhos, né? E aí as pessoas recebiam ele muito bem. Mas eles não tiveram uma vida boa, não. Eles dormiram em quartéis, em igrejas, em locais, em hospitais, né? E tendo assim uma visão de como vivia também o povo. Uma das passagens que eu achei assim mais tocantes é quando eles vão a um leprosário. Eu acredito que é no Peru, eu não tenho certeza, e aí eles interagem com as pessoas que têm mal de Hansen, coisa que ninguém fazia na época. Hoje em dia acredito também que não façam, mas o preconceito é menor porque tem mais esclarecimento. E aí eles jogam futebol, eles conversam, apertam a mão das pessoas que estão lá, em sua maioria homens, e quando eles vão embora, aquelas pessoas pobres em um leprosário que era mantido pelo governo em situações calamitosas, aperta a mão deles, abraça e ainda dá dinheiro para eles, porque sabe que eles têm pouco dinheiro para a sua viagem, e choram, né? E dizem que eles são as únicas pessoas em vários anos, para que eles conseguiram ainda estar vivos, sobreviverem diante da doença e da situação precária, que eles são os primeiros a abraçar e a conversar com eles, né? Que sem ter aquele medo que as outras pessoas têm e sem os excluir. Então essa para mim, entre todos os relatos que ele vai contando ao longo do livro, foi para mim a parte mais emocionante, tocante, porque é algo real, a gente percebe que isso não é uma ficção. Então esse livro é recomendado. Se vocês tiverem oportunidade, ele tem em português também, quem não sabe ler em inglês, eu recomendo sim. E com esse livro eu termino esse meu desafio. Como vocês viram aí no vídeo que eu vou deixar, que eu já publiquei, vou deixar na descrição, eu deixo um link para o meu próximo desafio. Até lá, um abraço, feliz 2019.